Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Texto para nossa meditação dessa noite, irmãos. Nós já vamos partir para a leitura do texto, para a oração. Mas enquanto você está abrindo aí, eu já quero trazer para você alguns pensamentos. Irmãos, apesar do atual momento, uma das notícias que movimentou a imprensa mundial nesses dias foi o acordo assinado entre países aí como Estados Unidos, Egito, Catar, Turquia, né, principalmente, entre outros países, pelo fim da guerra ali na faixa de Gaza. Esses países que eu mencionei, eles atuaram como mediadores ali pelo fim da guerra, né? Segundo o acordo, esses países também tomarão parte de um governo, então esse é o projeto do acordo, né? Numa coalizão pelo governo ali da faixa de Gaza. Estou dizendo que apesar do atual momento, porque hoje quem acompanhou as notícias viu que os bombardeios já voltaram a acontecer ali na região e esse acordo já está em xeque, né? Ele se mostrou realmente algo muito frágil desde o começo. Mas o que eu queria trazer aqui para os irmãos é que em alguns dias depois de ter sido celebrado esse acordo, foi no dia 10, né, antes ali do Dia das Crianças, então os noticiários mostraram cenas de reencontro aí bem recentes entre as famílias e os reféns israelenses e os reféns palestinos também. E os relatos que nós colhemos ali das reportagens, enfim, do que a gente vê na televisão, do que a gente vê nos noticiários, eram comentários recheados de agradecimento porque as vidas daquelas pessoas libertas estavam salvas, então. A celebração naquele momento era essa, que após 2 anos de guerra, e você vai se lembrar disso, após 2 anos ali de toda aquela situação, não ser mais um refém de guerra. Então isso é uma alegria, porque tinha a vida salva, porque aquelas pessoas estavam com a vida salva. Então eu quero que você se lembre disso, desse talvez pequeno momento, porque a gente não sabe como vão ficar as coisas aqui para frente, mas eu quero que vocês vejam, quando nós nos voltarmos aqui para o texto de João, no capítulo 20, que de muitas maneiras essa é a mensagem do Senhor Jesus. A mensagem das boas novas é sobre salvar a sua vida. E aqui a gente vai ver nos versículos finais desse texto, lá no versículo 30, o versículo 31, bem no final do capítulo 20, João, que é o autor aqui desse evangelho, ele vai falar ali toda a razão da sua escrita, por que ele escreveu esse texto, por que ele escreveu esse evangelho. Então você vai encontrar lá no versículo 30 e no versículo 31, né? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados, olha aí, o motivo pelo qual ele escreveu esse evangelho, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, João escreveu que, crendo em Jesus, você pode ter vida no nome de Jesus. João escreveu esse evangelho para salvar a sua vida. João foi inspirado por Deus a escrever esse evangelho para salvar a sua vida. E essa mensagem é destacada aqui neste capítulo 20 de João, quando o apóstolo vai lembrar então o que aconteceu naquela primeira manhã do domingo de Páscoa. Irmãos, então, quando a gente for analisar aqui o texto, eu quero refletir temas muito simples aqui com os irmãos, né? Primeiro, a gente vai observar o fato da ressurreição. Fato. E, em segundo lugar, o fruto da ressurreição. Então, nós vamos responder 2 perguntas aqui. Aconteceu a ressurreição? Ela aconteceu? Ela é um fato? E depois o segundo momento. Por que isso importa? Por que isso importa? O que isso implica na nossa vida? Porque a salvação que João está oferecendo aqui através do seu evangelho está ligada a essas perguntas, ou a resposta a essas 2 perguntas. E elas são muito importantes aqui para o pensamento reformado, já que nós estamos no mês de celebração da Reforma Protestante.
meus irmãos e irmãs, a, a unidade de Cristo, a centralidade de Cristo para a nossa fé, de termos uma vida cristocêntrica, uma igreja cristocêntrica. Então, antes de nós lermos aqui o capítulo, irmãos, nós vamos orar. Antes de ler, nós vamos orar. Feche seus olhos, curva sua fronte, faça aquela oração que eu sempre peço para você fazer nessa hora. Senhor, fala comigo para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Meu Deus, obrigado, porque nós estamos neste momento, ó Pai, deste culto de louvor, de adoração, ouvindo a Tua voz e agora ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Nós queremos, em nome do Senhor Jesus, ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem a dizer a nós, o que o Senhor tem a nos instruir, ó Pai, para nos corrigir, para nos libertar, para nos consolar, meu Deus, para realizar a obra que só o Senhor pode realizar nas nossas vidas. Então nós clamamos ao Teu Espírito Santo, ó Pai, fala conosco, Senhor, traga clareza ao nosso coração, para compreendermos a Tua palavra nesta hora, Senhor, e possamos meditar sobre o Cristo vitorioso, o Senhor Jesus Cristo que venceu a morte, ó Pai, e o que esta morte implica, o que esta vitória implica sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, em todas as nossas falhas, em todas as nossas buscas, ó Pai, que o Senhor venha encher o nosso coração de luz e nos trazer, ó Pai, a Tua vontade. Fala ao Teu povo através deste Teu servo pecador e imperfeito, Senhor, indigno deste púlpito, mas fala conforme o Teu querer e alcança o coração do Teu rebanho amado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. João, capítulo 20, mesmo assentados, mas com toda reverência, a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho e não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, e ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu levarei. Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos,
e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida em seu nome. Palavras de salvação. Irmãos e irmãs, nós vamos meditar sobre o Cristo vitorioso, e o primeiro fato desse Cristo vitorioso aqui é o fato da ressurreição. E é respondendo aquela pergunta: aconteceu mesmo? Irmãos, há alguns meses eu discutia com os meus alunos nas aulas de literatura sobre o uso de imagens de atores e atrizes já falecidos, né, por inteligência artificial, e aí sendo colocados nos filmes. Então, alguns filmes foram feitos ali com estes efeitos, e isso trouxe todo um debate na indústria cinematográfica sobre a moralidade de trazer os mortos de volta à vida para atuarem nesses filmes, né? Isso é uma coisa fascinante, mas é uma coisa muito estranha também, né? Olha o que se colocou ali como discussão entre os trabalhadores ali do cinema, né? A moralidade de se trazer de volta os mortos à vida nesses filmes. E aí você pode estar com uma vontade assim, né, de levantar a mão no meio desse pessoal e falar assim: então, só que eles não estão trazendo ninguém à vida, isso é só um efeito especial, isso é só uma imagem, né? Isso é só tecnologia. Vamos deixar claro que essa história de trazer de volta a vida é só uma metáfora, é só um faz de conta. Irmãos, talvez para algumas pessoas isso seja tudo o que elas estão dispostas a afirmar sobre a ressurreição do Senhor Jesus, que é uma alegoria. Você sabia que existe grupos que se consideram cristãos que acreditam que Jesus não ressuscitou dos mortos? Não creem na ressurreição. Se for alguma coisa, é apenas uma metáfora, é uma fantasia. Não é nada mais real, não é nada mais substancial do que os animadores criando ali a imagem num computador de uma atriz, de um ator que já faleceu, para colocar ele num filme. Mas olha, para João, escreveu aqui esse evangelho, nada disso poderia estar mais longe da verdade, porque ele está relatando os eventos daquela primeira Páscoa de uma maneira extraordinária. E você vai notar aqui, em primeiro lugar, se você olhar do versículo 1 até o versículo 10, aí do texto que nós lemos, um retrato, eu diria até um retrato engraçado, um retrato cômico de Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, que era João, ele mesmo, o escritor aqui do texto. E aí eles estavam correndo para o túmulo de Jesus. Por que eu acho isso engraçado, irmãos? Porque todo mundo tem que saber que os homens judeus, então, daquela época, queriam preservar até mesmo um resquício da sua própria dignidade. Nenhum homem ia sair correndo na rua, para lugar nenhum. Os homens não saíam correndo juntos, sabe? Os homens não saíam correndo juntos naquela ocasião. No entanto, nós temos aqui o relato de homens correndo juntos, quase que disputando uma corrida para chegar até o túmulo de Jesus, quando Maria relatou então que o corpo havia desaparecido. E aí João é bem mais novo do que Pedro. No versículo 4 aqui que nós lemos, ele chega primeiro ao túmulo, ele olha para ver os lençóis, estavam deixados de lado ali, e minutos depois chega Pedro, né? Imagina Pedro chegando lá com o rosto vermelho, suado, cansado, ofegante, velhinho já, Pedro. Mas aí ele vai lá e entra no túmulo para fazer um balanço de tudo que estava acontecendo ali naquela ocasião. E João diz que ambos saíram daquele túmulo convencidos de que Jesus se foi, convencidos de que ele estava morto e que o corpo não estava ali. Mas a palavra não diz que eles saíram convencidos da ressurreição. A palavra diz que João entrou no túmulo e viu e creu.
E ele creu no que Maria disse, levaram o corpo do Senhor. Olha o versículo 9 aí do texto que nós lemos, né? Ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Irmãos, essa história parecia muito maluca, muito estranha. Essa história faria Pedro e João parecerem dois homens ridículos ali em meio a todos os outros. Olha que coisa, Jesus já havia dito para eles várias vezes, se você é um leitor do Evangelho, você vai ver aqui Jesus falando que era importante que ele ressuscitasse no terceiro dia. E agora estão lá os dois vendo o túmulo vazio, vendo os lençóis, e ainda assim eles não entendem completamente o que estava acontecendo. E eu quero que você pense aqui nisso por um momento. Se você estivesse inventando uma história, se você estivesse fabricando essa história aqui, uma falsa história de ressurreição, sabe? Em favor daquilo que você acredita, em serviço dos seus próprios interesses, dificilmente você criaria uma história que faria você se passar por ridículo. Você ia criar uma história estupenda, uma história que faria você se sair muito bem, a sua aparência se sair muito bem dessa história toda. Não como uma pessoa ridícula que chegou num túmulo correndo e chegou lá e o corpo não estava lá e pronto, né? A partir disso já pensar que Jesus ressuscitou. Ninguém escreveria, se fosse fabricada essa história, ninguém escreveria dessa forma. Mas o que está relatado aqui é que naquela manhã, aqueles homens estavam lá, diante do túmulo, já tinham ouvido Jesus falar que ele ia ressuscitar e mesmo assim eles tinham dificuldade de acreditar. E João deixou o relato desse jeito mesmo. Se você olhar aí do versículo 11 até o versículo 18, quando Pedro e João voltam para suas casas, Maria fica para trás. E ela, obviamente, está devastada, porque ela achou que esse era o último ultraje, né? Porque profanaram o corpo de Jesus. Mas enquanto ela estava lá chorando por tudo isso, ela encontra o próprio Jesus. E aqui tem mais uma reviravolta para fazer você sorrir. Ela achou que Jesus era um jardineiro. Olha que coisa. Ela achou que Jesus era um jardineiro, então é quase como se essa parte do texto fosse escrita mesmo para fazer a gente sorrir, irmãos. Se Jesus está presente é para a gente sorrir, é para a gente se alegrar. Então, quando ele pronuncia o nome dela, ele diz assim, Maria, ela de repente percebe que é Jesus que está falando com ela, está se dirigindo a ela. E instantaneamente Maria quer agarrar Jesus, quer pegar Jesus ali, quer pegar na mão dele, quer abraçar ele, quer se ligar a ele instantaneamente, porque ela quer ter a certeza de que ele não vai mais embora nunca, não vai mais abandonar ela nunca. Ela ama Jesus, assim como todos os discípulos ali amavam Jesus, e se estivessem lá naquela ocasião, também iam querer agarrar o mestre. Mas Jesus então diz a ela que ele não poderia ficar. E ele fala assim, você não pode me deter, porque eu ainda não subi para o meu pai. Agora fala para os meus irmãos, volta lá e fala para os meus irmãos que eu vou para o meu pai e para o pai deles. Eu vou para o meu Deus e para o Deus deles. E aí no versículo 18, Maria foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E ela anunciou tudo que ele disse. E aqui eu quero que você entenda de novo esse relato, irmãos. A gente precisa entender que naqueles tempos tão patriarcais, as mulheres não eram consideradas testemunhas confiáveis. Vocês sabiam que as mulheres não podiam ser testemunhas num tribunal naquela época? Elas não podiam servir de testemunha num tribunal, num julgamento. A palavra delas não era levada em consideração. Elas não tinham permissão para prestar depoimentos legais. Então, se João estivesse falsificando esse relato aqui, ele não ia colocar o relato de uma mulher que escreveu. No entanto, é justamente o que ele fez. Ele deixou uma mulher que não tinha credibilidade nenhuma para a sociedade da época, deixou o relato dela no relato de ressurreição do Senhor Jesus. Olha o que acontece depois, né? Quando Jesus aparece aos discípulos, do versículo 19 até o versículo 23. Depois, quando ele encontra Tomé ali, do versículo 24 até o versículo 29.
Jesus apresenta evidências físicas de que ele estava vivo. Você viu isso? Eles entendem que Jesus realmente morreu. E isso não está em questão. As feridas estavam lá. Se você olhar o capítulo 19 aqui do Evangelho de João, a partir do capítulo do versículo 32, 33, você vai ver que os soldados romanos quebraram as pernas de Jesus. Olha que coisa, né? Tenebrosa, terrível. Quebrou as pernas porque era o jeito que eles faziam para os presos morrerem mais rápido. E aí as pernas dele foram quebradas e eles foram quebrar as pernas, mas aí eles foram constatar Jesus estava morto e aí um foi lá, colocou a lança do lado de Jesus, né? E furou ali para ver se ele estava vivo ou não. Então olha que coisa, aqueles soldados sabiam o que estavam fazendo, eles passam por Jesus e antes, né, que quebrassem as pernas, antes então que fizessem tudo o que eles tivessem que fazer, eles constatam ali, olha, ele está morto. Ele está morto, e Jesus estava morto, inegavelmente morto, verdadeiramente morto. E agora esse mesmo Jesus estava de pé, diante dos seus discípulos, apresentando as feridas. Aquele Jesus que morreu naquela cruz, se levanta vivo no meio dos discípulos. E você vai notar que ele faz duas coisas para tranquilizar os seus discípulos. Primeiro ele diz, a paz seja convosco, porque aqueles discípulos precisavam de paz. E aí ele vai lá e mostra suas mãos, e mostra as suas feridas. Ele mostra as marcas dos pregos, a ferida onde a lança tinha perfurado. E Tomé não estava lá naquele dia. Tomé insistiu em ter essas evidências também. Tomé falou, a menos que eu veja tudo isso, eu jamais vou acreditar. E talvez alguns de nós ainda duvidem da ressurreição do Senhor Jesus. Assim como Tomé duvidou até aquele instante. Mesmo com todo esse relato aqui, do jeito que aconteceu, com toda a descredibilidade de homens correndo, de mulheres falando, e tudo ser colocado do jeitinho que foi. Olha como Jesus lidou com Tomé. Uma semana depois, no domingo, Jesus apareceu, voltou no meio deles ali, voltou dizendo a mesma coisa, a paz esteja convosco. E então, Jesus é de uma ternura surpreendente, de uma paciência surpreendente para com Tomé, um homem que estava determinado a não se deixar enganar ali por nenhuma ilusão. Ele convida Tomé a fazer o que ele acreditava ser a coisa mais persuasiva. Coloca o dedo aqui nas minhas feridas, coloca a mão aqui do meu lado, não seja incrédulo, creia. E agora, nesse momento, Tomé, cético Tomé, o incrédulo Tomé, também está convencido que Jesus ressuscitou. E ele diz, Senhor Deus e meu Deus. E instantaneamente ele passa da incredulidade para a adoração. Então, irmãos, o capítulo 20 aqui de João não é um convite para você dar um salto cego no escuro. O capítulo 20 de João não é um convite para um faz de conta, para uma historinha de faz de conta. O capítulo 20 de João não quer que você suspenda o seu juízo, que você suspenda a sua racionalidade. João está dizendo que esse relato é o que realmente ele e os seus amigos viram. E não só viram, eles tocaram, eles vivenciaram, eles ouviram. Esse relato aqui é o relato ocular que ressoa na história. Jesus não está morto, irmãos, ele vive. Você crê nisso? Ele vive. E hoje você não pode alimentar dúvidas sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Porque é no entorno dessa ressurreição que nós nos reunimos. É em torno dessa ressurreição que nós somos igreja do Senhor. Ele vive. Ele vive. A ressurreição do Senhor é um fato. Mas e daí? E o fruto? E o fruto dessa ressurreição? Porque se a gente vê o relato aqui, né, dessa forma, que diferença que ele vai fazer na nossa vida? Irmãos, estudando, né, para esse momento, consultei uma obra de um especialista e aí a história dele é uma história muito interessante. Era um especialista norte-americano em história do cristianismo
Dr. Jaroslav Pelikan. E ele morreu em 2006. Dr. Pelikan morreu em 2006, após muitos anos de luta contra um câncer. E aí um dos seus alunos escreveu sobre a sua vida e disse assim, quando ele morreu, o departamento de história da Universidade de Yale, que ele era professor, então, elencou ali todas as honrarias, todos os méritos que esse professor Pelikan recebeu em vida. Mas depois de listar todas as honras, todos os títulos, o relato dele terminou com um aforismo, com uma expressão que ele repetia e repetia e repetia antes de morrer. E ele dizia assim, se Cristo não ressuscitou, nada mais importa. Se Cristo ressuscitou, nada mais importa. Você entendeu bem? Se Cristo não ressuscitou, nada mais importa. Se Cristo ressuscitou, nada mais importa. E o aluno aqui foi adiante para tentar explicar o pensamento do professor. Então ele disse assim, olha, se Jesus não ressuscitou, filósofos como o Bertrand Russell estava certo, então, morremos e apodrecemos e esse é o fim, sabe? A vida não é nada, a vida é um acaso. Se Jesus não ressuscitou, nada mais importa, porque a vida é um acaso sem sentido, uma chama que se apaga, uma história contada por um louco, cheio de fúria, cheio de sons, enfim, mas uma história que não significa nada. Se Cristo não ressuscitou, a vida não significa nada. Agora, se Cristo ressuscitou, nada mais importa. Porque essa é a verdade suprema de toda a humanidade. Se Jesus ressuscitou, nada mais importa. Ele está vivo. Essa é a grande verdade, o grande fato. Nada mais. Nenhuma das honrarias do professor Pelikan vale nada. Nenhum dos títulos que nós ganhamos, irmãos, e nenhum dinheiro, nada do que a gente recebe nessa vida, nenhuma alegria, nenhum prazer, nada do que temos. Nada importa. Se Jesus ressuscitou, o que importa é isso. Porque a nossa vida converge para o Senhor Jesus. Nada se compara com a esperança da vida eterna que Jesus oferece. Você quer saber dos frutos da ressurreição? A ressurreição traz paz. E João, ele quer que você entenda isso. Você vai notar que Jesus diz algumas coisas essenciais para os discípulos ali, do versículo 19 até o versículo 23. Então, primeiro ele oferece a sua paz. Lá no versículo 19. Na verdade, Jesus faz isso 3 vezes nesse texto, né? Lá no versículo 19, lá no versículo 21, lá no versículo 26. Ele chega da mesma forma, que a paz esteja com vocês. Jesus oferece paz aos discípulos. Você sabe que Shalom era a forma com que os judeus se cumprimentavam naquela época? A bênção decorrente lá de Números, no capítulo 6, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Toda vez que eles se viam, eles se cumprimentavam buscando essa bênção, reafirmando essa paz. Shalom, é assim que eles se cumprimentavam. E Jesus chegava para esses discípulos, então, desejando Shalom, desejando a paz de Deus. E olha, João quer que você entenda que Jesus é o sumo sacerdote, ele é perfeito, ele é o final, a morte dele lidou com o pecado para sempre, o sacrifício de Jesus foi suficiente para expiar todos os pecados. O sacrifício do Senhor Jesus foi suficiente para salvar, para dar um jeito na nossa alienação de Deus, a nossa inimizade contra Deus, que foi removida com o sacrifício do Senhor Jesus. Nós estamos reconciliados com Deus e agora nós temos paz com Deus, Shalom com Deus. E porque Ele é o portador da paz, Ele pode dar essa paz. Você quer um fruto do Cristo vitorioso, da ressurreição do Senhor Jesus? É a paz. A paz tem que ser um dos bens mais preciosos do nosso tempo, irmãos. Porque a gente vive aqui distúrbios na nossa sociedade, distúrbios políticos, distúrbios raciais. Nós vivemos brutalidade da violência. Nós tivemos aí, nos últimos anos, eleições presidenciais incrivelmente divisivas no nosso país. E as pessoas estão ali brigando umas contra as outras.
Nós fomos colocados em quarentena durante uma pandemia. Nós fomos afastados das pessoas durante a pandemia. Nós precisamos de paz, irmãos. E é essa paz do Senhor Jesus. Não é só paz um com o outro. Não é só uma paz interior. É paz com Deus. O pecado nos alienou de Deus. Nos tornou inimigos de Deus. E Jesus veio resgatar a condição de sermos filhos, servos, amigos de Deus. A partir da paz que Ele garantiu, agora nós podemos encontrar paz de espírito. E podemos buscar paz uns com os outros. E perdoar uns aos outros. Não sair por aí brigando, se degladiando uns com os outros. Perdoando uns aos outros. Lutando uns pelos outros. Esse é um dos frutos da ressurreição. A ressurreição de Jesus traz paz. A ressurreição de Jesus traz propósito. Já estou terminando. A ressurreição de Jesus traz propósito. Olha isso, o versículo 21 do texto que nós lemos. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus foi enviado numa missão para nos salvar da santa, da justa ira de Deus. Suportou a ira de Deus sozinho no nosso lugar lá na cruz. E agora, tendo ressuscitado, Jesus nos traz a paz, nos reconcilia com Deus. E agora que nós estamos reconciliados com Deus, Ele nos envia para uma missão própria agora. Uma missão que é nossa. Quando alguém se torna cristão, irmãos, não se torna um passageiro num ônibus, num avião da cristandade, não se torna um espectador do reino. Pelo menos não deveria ser assim. Toda pessoa é chamada a ser um missionário, a dar testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, daquilo que crê. A ressurreição traz paz, nos traz um propósito de vida. Nós somos enviados pelo Cristo ressuscitado, que é um fruto da ressurreição do Senhor Jesus, é o propósito de vida. Nossa vida muda completamente. A ressurreição do Senhor Jesus traz poder. Olha o verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. E essa era a forma de Jesus comunicar o que ele estava oferecendo. Você sabia, você se lembra que lá, quando Deus criou Adão, lá no Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou Adão, ele soprou em Adão um fôlego de vida. Aquele homem passou a andar, passou a ser alma vivente. Ele passou, então, a viver verdadeiramente. E a ressurreição do Senhor Jesus significa que o sopro do Espírito Santo foi enviado a nós pelo próprio Senhor Jesus. Ele morreria ali, ele ressuscitaria, ele subiria ao céu e ele enviaria outro Consolador. E seria esse Espírito que habitaria no nosso coração. É disso que se trata o poder que traz a ressurreição do Senhor Jesus. É uma promessa que se cumpriu para dar propósito à nossa vida. Você não só tem a paz de Deus, não somente tem o propósito de anunciar a mensagem de Deus, como você recebeu o poder do Espírito Santo para anunciar a mensagem de Deus. E isso você só tem porque Cristo é vitorioso. Ele dá o seu poder para que essa missão seja cumprida. Então, quando você se torna cristão, algo mais acontece do que a aceitação, sabe, de um novo conjunto de crenças, de convicções. Não é só se filiar numa igreja, não é só fazer carteirinha de membro, não é só participar, então, da administração da igreja, não é só adotar um código moral mais rigoroso. Jesus sopra o seu Espírito Santo em você e transforma você e capacita você no âmago da sua alma, do seu ser, para que você possa conhecer o Cristo cada vez mais e anunciar a sua palavra. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui com esse propósito. Nós passamos a viver alegremente em Deus. A nossa vida torna o Senhor mais conhecido quando nós recebemos esse poder. A ressurreição do Senhor Jesus traz proclamação. E é disso que se trata essa ressurreição. Traz a proclamação
Versículo 23 do texto que nós lemos, ele vai dizer assim: se perdoardes os pecados de alguns, serão perdoados, mas se retiveres esses, eles serão retidos. Tem muita confusão no meio do que Jesus quis dizer aqui, mas eu acho que está muito claro. Jesus não está concedendo poder para os seus discípulos para perdoar quem eles quiserem ou quem eles não quiserem. O próprio Jesus afirmou que só quem perdoa pecados é Deus. Ele tem o poder de perdoar pecados. Agora, dizer aqui que se vocês perdoarem pecados, eles serão perdoados, é mais uma noção de que nós temos que pregar o Evangelho. Através da pregação do Evangelho, você prega que há perdão disponível para quem busca perdão em Deus. E o Evangelho é quem vai perdoar. E se ele não perdoa, ele condena. Sabe como é que a gente perdoa pecados das pessoas? Pregando o Evangelho a elas. É isso que significa esse texto. Quando nós pregamos o Evangelho, nós damos ali para cada uma das pessoas a possibilidade delas alcançarem o perdão de Deus. E isso é com elas e Deus. Agora, se nós nos negamos a pregar o Evangelho, se nós não pregamos o Evangelho, nós estamos deixando essas pessoas morrerem sem conhecer a palavra de Deus, deixando elas nas condições para que elas pereçam. O que vai acontecer com elas é entre elas e Deus. Mas isso pode ser cobrado das nossas mãos. Vocês se lembram do Atalaia, de Ezequiel? Se você ouvir a palavra e não anunciar, o povo morre. Mas o sangue do povo vai ser requerido das suas mãos. Irmãos, esse aqui é uma breve análise desse capítulo 20 aqui de João, mas que de fato fala a respeito do Cristo vitorioso. E eu espero muito que você compreenda a diferença que o fato da ressurreição realmente pode fazer em nós. O Dr. Pelican estava certo mesmo quando ele disse: se Cristo não ressuscitou, nada mais importa. Mas se Cristo ressuscitou, nada mais importa também. É o fato mais importante da história, é a realidade mais importante da história, com que você e eu somos chamados a lidar. A mensagem de Jesus realmente é, veja bem, salvar a sua vida. E se ele ressuscitou, ele oferece salvação e nada mais importa. Ele nos dá paz, ele nos dá um novo propósito, ele nos dá o poder, ele nos dá uma mensagem para proclamar paz, perdão, misericórdia, graça ao mundo inteiro. Então eu quero perguntar aqui para a gente encerrar: você conhece mesmo esse Cristo ressuscitado? Nós temos um compromisso com esse Cristo ressuscitado? Porque se nós temos um compromisso com esse Cristo ressuscitado, que nós já vimos, a, a ressurreição dele foi um fato. Não é um faz de conta, não é historinha, é fato. Se nós temos parte com esse Cristo ressuscitado, então nós temos que nos aprofundar em conhecer mais, nos alegrar em viver para Ele, nos alegrar com o nosso propósito de vida, nos alegrar com aquilo que Ele nos chamou para fazer. O fato da ressurreição nos traz poder, irmãos, para sermos testemunhas do Senhor Jesus. E quem pode ficar de boca fechada diante de uma mensagem tão gloriosa como essa? Jesus vive. Jesus reina. E se você declarar isso, você não está sozinho hoje, porque o Espírito Santo está com você, habilitando você a pregar a mensagem de perdão, pecado lavado, porque Jesus vive e nada mais poderá ser o mesmo. Eu espero muito, irmãos e irmãs, que a alegria de sermos cristãos tome conta do nosso coração, da nossa vida. Para a gente não ser uma igreja
fria, uma igreja de aparências. Uma igreja como a igreja de Sardes. Nós estamos estudando na nossa escola dominical. Uma igreja que vivia de aparências. Não. Que do nosso coração brote a alegria de ver e servir ao Senhor. Servir ao Cristo vitorioso. Recebe essa palavra em nome do Senhor.